Oi, gente. Hoje é 29 de maio, né? E eu sempre costumo dizer que maio, para mim, janeiro e maio é um dos meses mais demorados, mas por incrível que pareça, esse ano, tanto janeiro quanto maio passou muito rápido, né? E no vídeo de hoje, esses dias, né, dia 25, eu completei um mês de casada na igreja, e agora, dia 27, né, recente, completei 4 meses de casamento, então eu comecei a pensar na minha vida, né? Porque foi uma mudança e tanto. Eu sempre falo isso, porque 30 anos morando com meus pais e de repente você que sofre de ansiedade se vê tendo que mudar sua vida por completo. Então eu estava assim analisando como tem sido, como tem sido esses 4 meses e assim eu vi que eu sempre gostei muito daqueles momentos sozinhas, só que eu percebia que era fácil para mim porque eu não passava tanto tempo sozinha, sabe? Eu também tinha meus animais, né? Tinha meus gatinhos e aqui eu não tenho. Então foi aí que eu comecei a rever que eu gostava de ter momentos sozinha, mas não era tanto tempo, sabe? Eram momentos curtos. E porque assim, na hora do almoço sempre chegava alguém. Então eu comecei a rever que eu não gostava tanto de estar sozinha. Claro que é bom a gente ter esses momentos sozinha com a gente mesmo, né? Só que quando eu vim morar aqui, eu percebi que era totalmente diferente. Eu gostava de estar sozinha, mas não tanto tempo. Então foi aí que eu fui redescobrindo várias coisas que eu achava que sabia sobre mim, mas que muitas vezes a gente acha que nos conhece, mas quando a vida nos exige uma mudança muito grande, a gente vê que a gente não se conhece tanto. Então, quando você se vê assim diante de algo que vai mudar a sua vida, chega a ser assustador. Mas eu quero te encorajar, gente, sabe? Não tenha medo da mudança. Não tenha medo se você precisa passar por uma mudança muito grande, sabe? Eu achei que ia ser muito difícil para mim, assim, muito mais difícil do que tá sendo. Foi bem tranquilo, sabe? Não foi tão difícil. A parte mais difícil que eu acho é essa da solidão, sabe? Talvez as pessoas não te falem, mas é um pouco solitário se você não tem amigos. Se você. Tipo, eu não moro tão distante dos meus pais, mas chega a ser solitário porque eu passo o dia inteiro sozinha, não tenho com quem conversar. Então, muitas vezes, talvez se você não trabalha, né? Claro, porque para quem trabalha já é uma coisa totalmente diferente. Tô falando para quem é dona de casa. Então, é algo um pouco solitário, sim, o início, né? Não ter com quem conversar é um pouco difícil. Só que eu te encorajo a encarar as mudanças, a não ter medo. Eu achei que ia ser muito mais difícil, mas eu me surpreendi, sabe? O quanto tem sido assim, tranquilo. Tô surpresa comigo mesma, porque eu achei que eu ia passar meses tentando aceitar a mudança de ciclo, mas foi tranquilo. Eu acho que eu aceitei na primeira semana e comecei a olhar para esse lar como se fosse. Porque, mesmo que seja alugado, enquanto eu estiver aqui, é o meu lar, né? Então, eu estou tentando fazer dele o meu lar. Só que, claro que no início eu estava muito tranquilo, né? Porque no início você tem muitas coisas para arrumar e tudo mais. Só que conforme eu arrumei tudo, eu percebi que eu comecei a sentir um pouco de tédio pelo fato de não ter com quem conversar, de passar o dia todo sozinha, então eu ia me refugiar no celular, no YouTube. Então eu não conseguia dar conta das coisas. Tipo, eu não sei lavar roupa, eu não conseguia dar conta dos afazeres de casa, porque eu achava aquilo entediante. Então eu dizia, amanhã eu faço, e muitas vezes eu ficava procrastinando, porque como eu não tenho ninguém para conversar, né? Então eu vou assistir vídeos no YouTube. E os vídeos do YouTube, eles não devem ser um passatempo, sabe? Eles não devem tomar, em vez da gente fazer as coisas que a gente deve fazer, seja lá o que for, eles devem ser como se fosse uma recompensa após a gente ter feito. E depois que eu comecei, agora mesmo,
Graças a Deus eu acordei, fiz as coisas, faltam só as louças aqui, que tem bem pouquinho. Tô com roupa aqui no varal, são 4 horas da tarde, né? Então dá pra ver pela iluminação que tá ficando um pouco embaçado, porque tá escuro, né? Tá nublado também. Então, eu percebia que no início eu sentia um prazer muito grande para fazer as coisas, porque tudo era novo, eu tinha que arrumar e eu gosto muito de organização, de deixar tudo organizado. Então, eu me vi com o tempo desanimada. Eu sentia desânimo porque eu comecei a perceber que quando meu marido estava em casa, eu fazia as coisas na maior pressa. Na maior pressa não. Não fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso que eu tô falando. Tô falando, tipo, ter ânimo para fazer as coisas. Ah, tem que limpar isso aqui, eu corria e limpava, sabe? Porque eu tinha alguém ali do meu lado, sabe? Alguém conversando comigo. Mas quando eu me via sozinha, eu não conseguia fazer nada. Às vezes nem um hobby. Eu ficava o dia inteiro me lamentando. Nossa, eu não tenho isso. Então pode ser que muitas vezes você fique assim, sabe? E eu comecei a tentar me animar. Tipo, eu fiquei, poxa, nos primeiros dias foram tão simples, foram tão fáceis fazer essas coisas, mas é porque eu tava naquele entusiasmo de ter tanta coisas para arrumar. Só que agora eu estou aos poucos, né, tentando me animar, não é fácil. Sabe, tem dias que eu tô tranquila em estar sozinha, só que tem dias que eu fico um pouco desanimada. Mas nesses 4 meses eu estou tentando manter o ânimo. Hoje eu estou bem animada, já fiz bastante coisa. E vai ser assim, sabe? Na vida é assim, gente. Na vida vai ter dias que você vai estar bem animado e vai conseguir fazer muitas coisas. E vai ter dias que você não vai querer fazer nada. E tá tudo bem, né? Você não vai ficar se forçando a fazer alguma coisa. Claro que tem coisas que você vai ter que fazer, querendo ou não. E outra coisa também que eu percebi, que nessa área de internet, né, a gente fica olhando e as pessoas, quando, tipo, tem alguma data especial, elas te incentivam a comprar em vez de usar apenas o que você tem em casa. E nesses 4 meses eu queria fazer algo diferente, né? Porque 4 meses é falado como bodas de pipoca. Aí eu fui pesquisar algo sobre, né, o que fazer. Só que tudo envolvia gastar muito. E a gente tá no final do mês. No final do mês quase ninguém tem dinheiro, gente. Ninguém recebeu ainda. E eu fiz, mas por que a gente tem que gastar, fazer algo tão elaborado? Sabe? Se o que importa é a companhia, a presença um do outro. Porque o que eu vi era algo que exigia muitas coisas. E muitas vezes a gente acaba se iludindo com isso. Isso que eu quero trazer aqui, sabe? É tipo uma atualização e mostrando que a vida não é perfeita. Sabe? Porque muitas vezes você pode ficar assim, em casa eu não consigo fazer nada. Mas não é só você, a vida não é perfeita. Vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dias que não. E tá tudo certo. E também tô querendo falar que muitas vezes a gente se engana, né? A gente acha que tudo tem que ser perfeito. É tipo que nem meu marido, a gente tava passando e a mulher vinha com bolo. Ele fez, olha, a mulher tá vindo com bolo. Eu fiz, não, esse bolo é apenas um bolo de. É um bolo fake para fotos. Aí ele fez assim, oxe, e as pessoas vivem de aparência? Tem que ter bolo para foto e bolo para comer? A mulher tá... Aí ele fez, agora eu entendi, porque ela tá vindo segurando o bolo assim. Aí eu fiz, exatamente. Eu também não entendo, só que a rede social fez a gente achar que precisa dessas coisas, sabe? As coisas hoje em dia não é mais pra gente, sabe? Pra gente aproveitar, é simplesmente pra gente ensinar. A nossa vida foi feita para ensinar. Então, quando eu fui pesquisar, é porque eu queria fazer algo sobre esse dia, essa noite, né? O dia 27, que era os 4 meses de casado, que fosse algo especial para mim e para ele. Tipo uma pipoca diferente, era o que a gente queria, uma pipoca diferente. E o que eu vi era mais como se fosse algo muito grande que as pessoas faziam. E eu não acho que era algo que fosse muito. As pessoas hoje em dia não pensam muito, viver a vida, sabe? Eu vou viver. Hoje em dia é mais para mostrar. Você faz as coisas apenas para mostrar para as outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que isso está adoecendo as pessoas, né? Isso está nos adoecendo, porque muitas vezes a gente pode olhar e pensar, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então o meu não é especial, então o meu não é algo real. Só que, na verdade, o que importa é a companhia, sabe? O que importa é a verdade que está no seu coração. E não você está fazendo aquilo por vocês.
e não para fotos. E o que a gente fez foi, quer saber? A gente pegou a pipoca, o milho da pipoca que tinha aqui, fez pipoca e comeu apenas a pipoca. E assistimos um filme, foi maravilhoso. E fizemos isso ontem, porque não deu para fazer dia 27. E foi aí que eu comecei a analisar o quanto as redes sociais têm nos adoecido, sabe? Porque você vê pessoas que acham que tem que viver uma vida perfeita e se sente frustrado quando não consegue viver essa perfeição. Então, como gente, o vídeo no último momento eu não sabia, mas o microfone estava descarregando. Não entendi por que se ele estava carregado. Então, o que eu queria dizer é que a gente não viemos aqui para ser perfeitos, para sermos perfeitos, mas apenas para sermos reais, para vivermos a nossa vida, sabe? E quando a gente meio que se desprende dessa coisa de perfeição, a gente de fato começa a viver realmente a nossa vida e ver que ela faz sentido, mas sentido para nós, porque ela não precisa fazer sentido para mais ninguém. E eu acho que o que a gente tem que fazer hoje em dia é se libertar disso, sabe? Dessas coisas que as redes sociais mostram, que a gente deve ser perfeito, que a nossa vida deve ser perfeita, né? Deve ser estética, ou ela não faz sentido. Só que isso é uma baita ilusão que colocaram na nossa cabeça. E muitas vezes a gente sofre por conta disso. A Jéssica da edição. Edição não, né? Porque não ia ter nem a edição, mas eu sempre gosto de verificar se o microfone, porque gravar com o microfone é complicado, porque às vezes ele tá ligado e para de funcionar. Foi o que aconteceu. O microfone parou de funcionar e eu não sei o que eu estava falando. E eu ia liberar o vídeo agora. Percebi que ficou sem som. É complicado gravar com o microfone. Eu não gosto por conta disso, porque às vezes não é garantia se vai sair o áudio, né? Então, vim aqui encerrar o vídeo, porque eu não lembro o que eu tava falando, porque ficou sem som. Então, e que Deus abençoe todos nós, muita luz, muita paz. Vai!